Se ainda restam dúvidas sobre as leis de Newton, fique ligado na aula do Enu. Hoje ele reservou espaço para resolver alguns exercícios que tornarão mais claras as questões ligadas aos princípios da inércia, da fundamental da dinâmica e da ação e reação. Olá pessoal, estamos aí mais uma vez para mais uma aula de mecânica. O vestibular chegando e você está estudando, tem que estar rachando, tem que estar dando aquela estudada, porque sem isso aí dificilmente você vai conquistar uma vaga numa grande faculdade, né? Então quem quer passar em escola boa, escola primeira linha, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, Minas, não importa, né, tem que estar dando aquela preparada. O programa Vestibulando está aí para te ajudar, para colaborar contigo, para levar tudo bem resumido, mas bem assim, completo, para você ter aquele subsídio para fazer uma grande prova, um grande exame. Correto? Continuamos com mecânica. Leis de Newton é o tema dessa nossa aula. É uma aula de exercício, uma aula de aprofundamento, digamos assim, em relação ao que já foi comentado até agora. Eu gostaria de relembrar com vocês a primeira lei de Newton, também chamada de princípio da inércia. Como é que é mesmo, gente? Se a força resultante de uma partícula é nula, ela não muda de velocidade. Para a velocidade mudar, tem que ter força. Tem que ter força. Sem força, a velocidade não muda. A partícula não acelera, não freia, não faz curva. Então, no vídeo para você, o princípio da inércia, ou primeira lei de Newton. Aí está. Se a resultante das forças de uma partícula é nula, sua velocidade vetorial permanece constante. Permanece constante. Tudo bem? Então, continuemos. Falamos agora da segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, correto? É aquela lei que se resume numa equação célebre, famosa, F igual a M vezes A. Lembra disso? Não pode esquecer de jeito nenhum. Está lá no vídeo para você. Princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, PFD, correto? Você tem aqui uma partícula, massa M, a resultante das forças sobre ela é F, e consequência de F, a partícula adquire na mesma direção e sentido uma aceleração A. Como é que eu relaciono F, M e A? Tá aí, formulinha que tem que estar no cantinho esquerdo do coração, moçada. F igual a M vezes A. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Lembremos as unidades do sistema internacional. A massa é medida em quilograma, correto? A aceleração, metro por segundo ao quadrado. E a força é medida em Newton, cujo símbolo é N maiúsculo. Você se lembra de como calcular o peso de um corpo? Tá? Um corpo, massa M, no local em que a aceleração da gravidade vale G. Como é que nós calculamos o peso de um corpo, gente? Está lá no vídeo para você. O peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Na Terra, gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Correto? Portanto, é só você pegar a massa, multiplicar por 9,8, que você terá o peso do corpo considerado na Terra. Lembrar que o peso é uma força de origem gravitacional, sempre orientado para o centro de massa do planeta. Se peso é força, qual é a unidade de força ou de peso no sistema internacional? É Newton. Newton, correto? Muito bem, e falamos agora da lei de Newton número 3, também chamada princípio da ação e reação. Você está lembrado? Uma lei da maior importância, naquela última aula deu um monte de exemplos bonitos, mas a essência está lá no vídeo para você. Ação e reação tem sempre a mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários, opostos, estão aplicados em corpos diferentes. Então, a toda ação corresponde uma reação. Veja bem, ação e reação, repito, mesma intensidade, do mesmo valor, mesma direção, sentidos contrários, opostos, aplicam-se em corpos diferentes e, por causa disso, ação e reação nunca se equilibram mutuamente. Tudo bem, gente? Vamos fazer exercícios. No vídeo para você, a primeira questão da aula de hoje. Lá está. Nicrinho e seu carro, Heavy, correto, a 20 metros por segundo de velocidade. Movimento para a direita. De repente aparece um obstáculo
micrinho é forçado a frear. Ele freia uniformemente até parar definitivamente o carro. A massa do carro é dada 700 quilogramas. E é sabido que na frenagem o sistema percorre 40 metros. Primeira pergunta, pessoal, qual a intensidade, módulo, da desaceleração? Tudo bem? Então vamos lá. O movimento é uniformemente variado, porque a desaceleração é suposta constante. Qual das formas do Moody seria mais adequada para eu calcular essa desaceleração? Torricelli, lembra? Equação de Torricelli, no vídeo para você. V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 gama delta S. A velocidade final é zero, o carro para, né? A velocidade inicial é 20. 20 ao quadrado, portanto. 2 gama delta S 40. Efetuando a continha, a moçada vai dar um gama de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Como eu quero a intensidade dessa grandeza, o módulo, né? Então eu pego apenas o valor absoluto, 5 metros por segundo ao quadrado. Agora há um segundo item. Quanto vale a força de atrito responsável pela freada ou pela frenagem do carro? Ora, pessoal, quem é a força resultante que breca o carro? É o atrito. Não fosse o atrito, o carro jamais frearia. A pergunta, qual é a intensidade da força de atrito? Basta você aplicar a segunda lei de Newton, o PFD, princípio fundamental da dinâmica. Lá está no vídeo para você. A força de atrito faz a função de resultante. Portanto, o resultante é M vezes A, massa vezes aceleração. Portanto, o FAT é igual a 700, que é a massa do carro, né? V5, produto em newtons, efetuando, dá 3,5 vezes 10 a terceira newtons. 3,5 quilonewtons, se assim você preferir. Gente, esse tipo de problema muito simples cai pra caramba no vestibular. Correto? Coisinha à toa, coisinha simples, mas cai muito. Tudo bem? Vamos então à segunda questão da aula de hoje. Uma questão também muito tradicional, muito clássica, lá no vídeo para você. 2 bloquinhos. Bloquinho A, massa 4 kg. Bloquinho B, massa 2 kg. Plano horizontal perfeitamente polido, lisinho, sem atrito nenhum. Correto? A força F1 horizontal para a direita, 40 newtons. A força F2 horizontal para a esquerda, 10 newtons. Primeira pergunta, pessoal. Qual a aceleração que o sistema adquire, que o conjunto AD adquire? Certo? Ora, basta eu aplicar a segunda lei de Newton, o PFD, princípio fundamental para o conjunto, como se fosse um corpo só. Está lá. Veja bem, pensando em termos de A e B, como é que eu acho a força resultante do conjunto? Quem empurra menos quem atrapalha, F1 menos F2, né? Igual a massa total vezes a aceleração. Correto? Veja que eu estou pensando em termos do conjunto inteiro, como se isso tudo fosse um corpo só. Correto? F1 vale 40, F2 vale 10, né? A soma de massas seria 4 mais 2, vezes A. Daí eu tiro A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Correto? Aceleração do sistema. Agora, há uma segunda pergunta. Qual é a intensidade da força de contato entre os blocos A e B? É claro que um bloco aplica força no outro, e vice-versa. Quanto vale essa força de contato? Então, pessoal, eu fiz detalhadinho para você. Nós isolamos, então, os blocos A e B, desenhamos os blocos A e B individualizados para te mostrar as forças horizontais em cada bloco. No bloco A, nós temos a força F1 para a direita. O bloco A, pessoal, empurra o bloco B, age em B com uma força que eu chamei de FAB. Agora, o A age em B e o B. O B reage em A, uma força FBA de mesma intensidade em sentido contrário. Veja que eu tenho aqui um genuíno, um legítimo par, ação-reação. E no bloco B, além de FAB, nós temos ainda a força F2. Correto? Tá bom. Eu aplico a lei de Newton para o bloco B individualizado. Como é que eu acho a força resultante em B? FAB menos F2. Quem empurra menos quem atrapalha. Lembra? Então, FAB menos F2 é a massa de B vezes A. FAB menos 10, lembre-se que F2 vale 10, é a massa de B que é 2 vezes a aceleração que é 5.
Efetuando a conta, moçadinha, teremos 20 newtons. Então, a força de contato entre A e B é 20 newtons, tanto de A sobre B, quanto de B sobre A. Tá bom? Ok, pessoal? E dá tempo rapidinho de fazer mais uma questão. Vamos lá, no vídeo para você, a questão de número 3. Micrinho, naninha. Plano horizontal sem atrito, micrinho tem massa 30 kg, G é 10, naninha tem massa 20. Naninha está de pendurada aí na cordinha, né? A pergunta, qual a aceleração do sistema, do conjunto? Qual é a aceleração do conjunto? Então, o que eu fiz? Olha lá, eu identifiquei as forças em cada corpo. No micrinho, eu tenho tração, além de peso e normal que se equilibram. Na minha, tração e peso. Aplicando a lei de Newton para o micrinho, fica a tração é a massa do micrinho multiplicado pela aceleração. Tração da corda é a resultante no corpinho dele, né? Para na minha, como é que eu acho a força resultante? É peso menos tração. Quem puxa menos quem atrapalha. É a massa da naninha vezes A. Somei as duas equações, membro a membro, tração cancelou, hein? Pacati, pacati. Ficou então que o peso da naninha é a massa total vezes A. Então aqui você vê que quem acelera todo mundo, o sistema todo, é o peso do corpo pendente aí no segmento vertical do fio, né? Então peso é a massa total vezes A. E daí, pessoal, é só eu desenvolver essa equação. Está lá no vídeo para você. Veja lá. Massa de naninha vezes E é a massa total vezes A. Massa da naninha é 20, G é 10. A soma de massas, 30 mais 20 vezes A, dá um A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E há uma segunda pergunta, final, qual é a tração do fio? Correto? Ora, basta eu pegar a equação do micrinho, correto? Está lá no vídeo para você. Veja lá. Tração é a massa do micrinho vezes A. Tração é 30 vezes 4. 120 newtons é a tração estabelecida no fio. Falou, pessoal? Vai estudando, vai rachando, que você só tem a ganhar. Um abração e até a nossa próxima aula. Tchau.